E para finalizar agora, sobre o dólar deixar de ser uma moeda global. Então tem muitas pessoas falando sobre isso. Qual que é a tua opinião? Principalmente no começo do ano começou a se falar muito sobre isso, principalmente em relação a yuan, né, que é a moeda chinesa. O que acontece é que o dólar ainda ele é muito representativo para deixar de ser o que ele é em pouco tempo. Então ele tem o comércio como um todo no mundo inteiro utiliza grande parte dele, mas muito grande parte. Não vou lembrar exatamente o percentual, mas o comércio todo é utilizado em dólar. O que alguns países ou outros vão, que nem o Brasil tentou fazer uma parceria ali de trocas comerciais com a China ser só em yuan e não atrelar o dólar. Isso faz a galera pensar, putz, será que ninguém vai usar mais dólar? Mas não é assim. Hoje, grande parte das transações financeiras no mundo é ainda dólar. E tem outra questão. O yuan, que é a moeda que a galera fala, porque a China está crescendo muito, vai ser a moeda da vez e tal. A China é um país comunista. O que eles menos querem é que a moeda deles se torne volatilidade, que eles não tenham poder em cima daquela moeda em si, de quanto vai custar, não vai. Eles não querem abrir o país tanto assim quanto a galera imagina que é. Então, se tem uma dificuldade também deles mesmos de jogarem o yuan como uma moeda pra frente. Fora que eles têm que ter confiança, né? O dólar é dólar hoje porque você tem uma confiança em cima do país e da moeda que é negociada. O yuan, será que é assim? A China, a gente olha muita empresa lá na China também. Eu não gosto. Mas por quê? Tem muito balanço lá fora que é um pouco mascarado. Na China. Fora que ainda por ser realmente um país comunista, o governo vai lá, não, agora essa empresa de educação não pode mais dar lucro. E aí? Acabou. Exatamente. O governo mexe muito lá com as empresas. Então, assim, você tem a questão de balanço não ser 100% confiável e o governo poder amanhã mudar uma lei, muito que você acha que nunca mudaria, eles mudam e a empresa deixa de ser beneficiada. Então, assim, a confiança já é um pouco difícil de você pegar. Então, acho que isso vai levar muito tempo. Pode acontecer? Pode, não duvido. Mas eu acho que vai levar alguns bons anos aí pro dólar deixar de ser o que é. É aquilo, né? A tendência é que um dia o dólar deixe de ser a moeda global? Sim, porque já passaram várias outras moedas antes. Mas agora que isso vai ser em breve, aí já eu acho extremamente improvável também. Acho que talvez a gente não esteja nem vivo mais quando o dólar deixar de ser a moeda global. E aquilo lá, o dólar não é mais uma moeda global. Ele vai ser uma moeda que não vale nada mais, também não é assim, né? Então vai continuar tendo o valor dele ali. E fora que, pô, você tá investindo lá fora, você não tá comprando simplesmente o dólar, você tá investindo em empresas, e por exemplo, uma Apple, uma Microsoft, as empresas que compõem o S&P 500, muitas vendem pro mundo inteiro. Então, além do dólar, tem essa questão. E Estados Unidos é um potencializador, né? Isso que é doideira. Por que as maiores empresas do mundo, a gente fala, né? Por que as maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos e não tem aqui no Brasil, não tem uma potência, uma Apple aqui no Brasil? Porque Estados Unidos, a gente fala que é um sugador de cérebro, né? Os caras pegam as melhores inteligentes, as pessoas mais inteligentes do mundo, elas estão lá, elas vão pra lá. Então, por exemplo, Google, Tesla, por exemplo, o próprio Elon Musk, ele não é americano. Então, ele veio de outro país, foi pra lá pros Estados Unidos e criou a Tesla. Google também foi criado por 2 sócios, um deles que não é americano. Então, você tem muita gente que sai do Brasil, outros países, e vai para os Estados Unidos e abre empresa lá. E aí, sim, você tem as maiores empresas do mundo sendo criadas por lá e não aqui no Brasil, por exemplo. E aí vem a grande questão sobre a China, né? As pessoas vão querer ir na China empreender? Tem essa grande questão, né? Você vai lá, fala mal do governo chinês, e aí você some depois, né? Então as pessoas não vão querer ir por conta disso também. Fora que você vai ter um monte de regra, né? É um país comunista de fato. Então, né, não é tão simples você lidar ali no dia a dia. Exato. Que realmente a galera vai buscar onde tem mais benefício, onde tem a maior liberdade econômica pra fazer o que quer, né? Então, o Elon Musk é da África do Sul, né? O cara foi abrir a empresa dele e abriu capital onde? Nos Estados Unidos. E incentivo, né? Os Estados Unidos é um grande incentivador de abertura de empresa, por exemplo. Aqui no Brasil parece que é o contrário. Eles dificultam você abrir empresa e vão colocar mais lombada ao longo do teu caminho. Então, isso também é um grande diferencial. Porque não tem Apple aqui? Porque a galera dificulta a gente ser o que é hoje. E esse que é um grande problema. A gente perde muita empresa aqui no Brasil. Stone, XP, Nubank, Banco Inter, todas as empresas que foram criadas aqui por brasileiros no Brasil, que eram para estar na Bolsa Brasileira, não estão. Elas foram levadas para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá é o país mais aberto, tem mais investidor, tem mais capital. E, infelizmente, a gente se perde para nós mesmos. A gente coloca impostos, taxações e acaba perdendo o principal.